Capítulo V. Dos livros e da documentação. Seção I. Das normas gerais de escrituração e conservação. Art. 67. Os atos notariais e de registro podem ser escriturados em livros físicos ou eletrônicos. 1 graus. A escrituração obedecerá rigorosamente à ordem cronológica de lavratura ou registro dos atos, devendo constar, em cada folha ou página de arquivo digital, o timbre com a identificação da serventia, código no Cadastro Nacional de Serventia, a CNS, do Conselho Nacional de Justiça, nome do titular e numeração ou código da série do livro ou ficha. 2 graus. A numeração do protocolo dos atos notariais e de registro não se interrompem ao final de cada livro físico ou eletrônico, continuando na sequência infinita nos próximos livros da mesma espécie ou destinação. 3 graus. A edição em programa informatizado na escrituração dos atos notariais e registrais não admite a inserção de notas ou correções do tipo em tempo e digo, ou de anotações e inserções em entrelinhas, devendo os erros materiais ou de digitação ser corrigidos durante a revisão do texto, antes da finalização ou lavratura do ato. Art. 68. A redação e escrituração dos atos notariais e registrais deverá ser feita em linguagem clara, precisa e objetiva, acessível a qualquer pessoa, ainda que leiga em assuntos jurídicos, evitando-se o uso de expressões rebuscadas ou com excesso de tecnicismo vocabular. Parágrafo único. Os conceitos jurídicos devem se ater às denominações e expressões técnicas constantes do Código Civil e da legislação aplicável, vedada a utilização de expressões inexistentes ou incompatíveis com as definições próprias, a exemplo de venda e compra, ao invés da definição legal de compra e venda, como negócio jurídico típico. Art. 69. A denominação e a sequência da numeração dos livros obrigatórios para a escrituração dos atos notariais e registrais obedecerão às nomenclaturas estabelecidas na legislação própria e nas normas específicas deste regulamento. 1 graus. Ocorrendo a vacância da serventia sem modificação da situação de competência ou atribuições, a numeração dos livros posteriores deverá seguir, rigorosamente, a ordem até então adotada. 2 graus. No caso de criação de nova serventia ou de desdobramento de competências de serventia situadas na mesma comarca, a numeração dos livros será iniciada pelo novo titular, sem vinculação com a sequência anterior. Art. 70. Os livros, fichas, documentos, papéis, arquivos digitais e sistemas de computação deverão permanecer sempre sob a guarda e responsabilidade do titular de serviço notarial ou de registro, que zelará por sua ordem, segurança e conservação. Parágrafo único. Sob pena de responder por falta funcional, os notários e registradores não permitirão que os livros, fichas, documentos, papéis, mídias digitais e equipamentos de computação sejam retirados da sede da serventia, salvo por ordem judicial. Art. 71. Todas as diligências, judiciais ou extrajudiciais, que reclamem ou requisitem a apresentação de livros, fichas, documentos, papéis, arquivos digitais, microfilmes e sistemas de computação, relativos a atos notariais ou registrais, devem ser efetuadas na própria sede da serventia. 1 graus. Os livros, documentos ou fichas originais não serão juntados a qualquer processo, seja judicial, policial ou administrativo, exceto se indispensáveis à apuração da verdade substancial, para assegurar garantias fundamentais, constituírem tema das questões ou forem objeto de prova. 2 graus. No caso de ser necessária a realização de perícia técnica nos livros, fichas, documentos, papéis, microfilmes, arquivos digitais e sistemas de computação sob a guarda e responsabilidade dos notários e registradores, o exame ocorrerá nas instalações da própria serventia, em dia e hora previamente designados, pelo juiz que determinou a sua realização, com prévia ciência ou autorização do juiz corregedor auxiliar do extrajudicial, e notificação formal do titular ou responsável. 3 graus. As cópias e os documentos digitalizados, autenticadas por tabelião, dos livros, documentos ou fichas dos seus registros, substituirão, em qualquer hipótese, os originais. Art. 72. O desaparecimento, extravio ou danificação de qualquer livro, folha, ficha, etiqueta ou apostila em papel ou formulário de segurança utilizados na serventia, relacionados à execução de atos notariais e registrais, deverá ser comunicado, no prazo de até 5 dias úteis após o conhecimento do fato, à Corregedoria Geral da Justiça, através do malote digital, sob pena de cometimento de falta grave. 1 graus. A Corregedoria Geral da Justiça manterá no portal do extrajudicial espaço para consulta, pelos órgãos públicos, serventias e usuários, do papel de segurança, folhas, fichas, etiquetas ou apostila extraviados a partir das comunicações recebidas, com a advertência de que os atos deles resultantes não produzirão efeitos jurídicos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade administrativa ou penal. 2 graus. As informações de extravio de papel ou formulário de segurança, apostila ou etiquetas, também deverão ser inseridas nas plataformas ou sistemas eletrônicos existentes das entidades notariais e registrais regulados pelas normas do Conselho Nacional de Justiça. 3 graus. Em caso de inutilização de papel de segurança, etiqueta ou apostila, a serventia, após o registro e anotação da numeração ou código de identificação, deverá destruí-lo mediante incineração, fragmentação ou procedimento semelhante, mantendo os arquivos com os dados do material inutilizado, para posterior análise das equipes de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça. Art. 73. Os livros e fichas integrantes do acervo da serventia representam registros imprescritíveis e permanecerão arquivados por tempo indeterminado. Parágrafo único. Os documentos das partes apresentados para a escrituração dos atos notariais e registrais deverão permanecer guardados ou armazenados, em arquivos físicos ou digitais, pelos prazos estabelecidos no provimento número 50 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça e suas alterações posteriores. Seção 2ª. Dos livros físicos. Art. 74. Os livros físicos serão escriturados no padrão de folhas ou fichas soltas em sistema informatizado e impressos em papel de segurança para posterior encadernação, e deverão atender aos modelos estabelecidos no presente regulamento e nas normas da Corregedoria Geral da Justiça. Parágrafo único. Nos tabelionatos de notas, poderão ser abertos e escriturados livros híbridos, lavrados e impressos em papel, em que uma das partes assina o ato notarial presencialmente.
com assinatura autografa e a outra parte assina remotamente, mediante assinatura eletrônica, com traslado impresso ou digital em arquivo PDF-A. Art. 75. Somente é permitida a abertura e uso de um único livro para cada espécie ou tipo de ato notarial ou registral, que servirá para a escrituração pelo titular e por todos os seus substitutos e escreventes, devendo ser evitada a abertura e uso simultâneo de outro livro para idêntica finalidade. Parágrafo único. É vedado manter qualquer livro paralisado e sem escrituração por período superior a 30 dias, havendo uso concomitante de outro com a mesma finalidade. Art. 76. Os livros físicos de escrituração no padrão de folha solta serão abertos sempre na ordem crescente, contendo termo de abertura assinado pelo oficial titular na data de lavratura ou registro do primeiro ato, com todas as folhas numeradas através do próprio sistema ou programa de informática, de modo que assegure o cumprimento da estrita ordem cronológica de execução dos atos notariais ou registrais. 1 grau. Os livros físicos para escrituração dos atos notariais e de registro deverão conter até 200 folhas numeradas em impresso de segurança, de tamanho padronizado, formato A4, com dimensão de 210 mm por 297 mm, permitido outro formato especial autorizado pela Corregedoria Geral da Justiça. 2 graus. Cada folha, tanto no verso quanto no verso, atenderá às seguintes especificações: e margem superior e inferior suficientes para boa qualidade da impressão. Segunda, margem lateral esquerda adequada para futura encadernação. Terceira, espaço necessário para eventuais anotações e averbações, bem como para a posição das rúbricas das partes, observadas as determinações legais. 3 graus. O termo de abertura será lavrado por ocasião do primeiro ato e dele constará a data, o número de folhas e a finalidade do livro. 4 graus. É vedada a abertura de novo livro enquanto não encerrado o livro da mesma espécie que estiver em uso. 5 graus. O livro poderá ultrapassar o limite de folhas previsto neste artigo de modo a permitir a finalização do último ato praticado, fazendo constar do termo de encerramento menção ao protocolo, espécie de ato e data. 6 graus. O termo de encerramento será lavrado na data da realização do último ato e nele serão consignadas todas as ocorrências extraordinárias do livro, a exemplo de: a. Atos cancelados por falta de assinatura ou desistência das partes. B. Atos retificados ou modificados por averbação corretiva. C. Atos sem efeito cancelados por qualquer motivo de ordem formal. D. Número de folhas inferior ou superior ao limite previsto. 7 graus. O termo de encerramento poderá ser aditado em momento posterior, sendo necessária a comunicação à Corregedoria Geral da Justiça, com a justificação da retificação ou alteração promovida. 8 graus. Os termos de abertura e de encerramento dos livros físicos serão assinados pelo notário ou registrador com assinatura manual, chancela impressa ou assinatura eletrônica com certificado digital. Art. 77. A escrituração dos livros físicos será operada exclusivamente em programas e sistemas informatizados, com registro digital em arquivo magnético, e transferido para as folhas soltas em papel através de impressão eletromecânica laser, cartucho ou tanque de tinta, fita matricial ou outra forma de impressão de tecnologia similar. 1 graus. A impressão dos livros físicos deverá ser feita com tinta preta e nitidez adequada. 2 graus. O papel destinado à impressão do texto poderá conter itens de segurança adicionais, como gravuras, brasões, logomarcas ou figuras e escritos de fundo, desde que não prejudique a nitidez do conteúdo do texto na reprodução por cópia impressa ou digitalizada. 3 graus. O corpo dos atos deverá ser editado e escriturado no programa informatizado em letra ou fonte uniforme, do início ao fim, com tamanho mínimo de 12 e máximo de 14 pontos. 4 graus. Cada serventia notarial ou registral deverá escolher uma única fonte como padrão para a lavratura de todos os seus atos, adotando como fontes os temas Arial, Times New Roman, Verdana, Calibri ou Cambria. 5 graus. As folhas dos livros físicos, dos traslados, certidões e as fichas de matrícula de imóveis poderão ser escrituradas e impressas em frente e verso. Art. 78. Na lavratura ou escrituração de cada ato notarial ou registral, dele deverá constar, como indexador comum, além da identificação da serventia e do seu titular, os números do protocolo, dos livros e folhas, dos registros e averbações, das matrículas e, principalmente, da data lançada pelo sistema informatizado, sendo o ato conferido e assinado pelo escrevente responsável, e validado e subscrito pelo titular da serventia ou seu substituto. Parágrafo único. O titular, substituto ou escrevente autorizado poderá subscrever o ato notarial ou registral escriturado em livro físico mediante a posição de sua assinatura manuscrita ou por chancela impressa, como sinal público, cadastrados nas centrais de serviços eletrônicos compartilhados. Art. 79. Poderão ser adotados, em caráter excepcional, livros previamente encadernados, para preenchimento manuscrito, destinados ao protocolo de entrega e tramitação de documentos, enquanto a serventia não dispuser de sistema informatizado de controle do protocolo. Art. 80. As folhas e fichas soltas dos livros físicos e híbridos, contendo a escrituração dos atos lavrados ou registrados, deverão ficar acondicionadas em pastas colecionadoras, até o fechamento do último ato, e envio para encadernação. Parágrafo único. A encadernação dos livros físicos e híbridos será do tipo editorial, com capa e lombada em material duro ou resistente, que identificará a espécie do livro, sua série e ano, vedada a utilização de grampo ou parafuso para fins de acondicionamento. Seção 3ª. Dos livros digitais. Art. 81. O livro digital será criado e destinado à escrituração dos atos notariais e registrais de forma estruturada e armazenados em sistema de gerenciamento de banco de dados, adotado pela serventia, em meio exclusivamente eletrônico, devendo possibilitar, para acesso pelos usuários, dos seguintes procedimentos e aplicativos:
e recepção de documentos e títulos nato digitais ou digitalizados. Segunda geração de protocolo eletrônico. Terceira, edição e escrituração informatizada de atos notariais e registrais. Quarta, assinatura dos tabeliães, registradores e das partes com certificado digital. V, emissão de certidões digitais em arquivos eletrônicos. Sexta, visualização eletrônica dos atos escriturados e registrados nas serventias. Sétima, intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as serventias extrajudiciais notariais, registrais, EVI e acompanhamento remoto pelos usuários dos processos pelo sítio ou aplicativo do cartório. 1 grau. O livro digital ou eletrônico deve ser implantado a partir da sua regulamentação pelo Conselho Nacional de Justiça, contendo os requisitos básicos do sistema para verificação da existência, legitimidade e conteúdo do ato, subordinando-se às mesmas regras de qualificação e edição aplicáveis aos livros físicos, salvo no que tange à assinatura, por certificado digital, das partes e dos notários e registradores. 2 graus. Nos livros digitais, as assinaturas do tabelião, dos oficiais de registro, seus prepostos, bem como os atos de manifestação de vontade das partes, serão formalizados remotamente, mediante o uso de certificado digital da ICP Brasil ou certificado emitido pelo e-notariado, como permitido pelo provimento CNJ número 100 de 2020. 3 graus. Observados os termos da regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, os titulares das delegações de notas e de registro poderão solicitar, a qualquer tempo, ao Corregedor-Geral da Justiça, autorização para a implantação e uso de livro digital. 4 graus. O requerimento para uso do livro digital deverá conter a especificação dos procedimentos de escrituração e guarda dos atos e documentos gerados em arquivos eletrônicos, acompanhado de termo de conformidade e garantia emitido pela empresa fornecedora do software ou aplicativo utilizado. 5 graus. A Corregedoria-Geral da Justiça poderá analisar e autorizar, após verificação, em cada serventia de notas ou de registros públicos, com relação às condições de segurança e armazenamento, a implantação dos livros digitais editados e escriturados em sistemas, programas, arquivos e mídias exclusivamente eletrônicas. 6 graus. O uso de sistema e aplicativos de informática para edição e escrituração de livros digitais não exclui a lavratura, concomitante ou não, dos atos notariais e registrais em livros físicos ou híbridos, nem a impressão ou materialização do ato nato digital ou eletrônico de documento em papel. Art. 82. Os livros digitais destinados à escrituração eletrônica dos atos notariais e de registro devem conter no mínimo 300 páginas, com limite máximo de 400 páginas contínuas para cada volume. 1 graus. No livro digital, a edição das páginas será sequencial e sempre contínua, não existindo e não se aplicando mais a tradicional separação de folhas entre frente e verso. 2 graus. Os termos de abertura e de encerramento dos livros digitais serão gerados automaticamente pelo sistema informatizado, deles constando a numeração e destinação dos atos, de acordo com a competência de cada serventia, sendo ao final chancelados pelo tabelião ou registrador mediante assinatura eletrônica. 3 graus. No índice ou cadastro eletrônico de cada livro digital deverão constar: A. Identificação alfanumérica e destinação do livro digital. B. Datas de abertura e de encerramento do livro. E C. Período abrangido pelos atos escriturados ou registrados. D. Relação de todos os atos ou registros escriturados, por tipo ou espécie, com a data, número da página, matrícula ou ficha, e indexação, pelo CPF das pessoas físicas ou CNPJ das pessoas jurídicas, que figuram como partes ou intervenientes nos atos lavrados ou registrados. F. Somatório dos valores, pela avaliação fiscal, dos atos escriturados ou registrados no livro digital. 4 graus. Todas as páginas do livro digital serão autenticadas, pelo próprio programa informatizado, com assinatura eletrônica em certificado da ICP Brasil, do tabelião ou registrador, seus substitutos ou prepostos responsáveis pela edição e escrituração. Art. 83. Os atos protocolados em livro digital pelas serventias notariais e registrais serão cadastrados, editados e escriturados através de programas informatizados, atendidos os elementos e requisitos tecnológicos relacionados abaixo. E atos digitais gerados em conformidade com os padrões de interoperabilidade de governo eletrônico, arquitetura EPING, definidos em normas federais. Segunda, edição e escrituração dos atos em arquivo eletrônico, com ferramenta de conversão para o formato PDF/TA, contendo módulo de assinatura eletrônica para uso de certificado emitido pela ICP Brasil. Terceira, geração estruturada de relatórios dos processos em programa compatível com formato XML, Extensible Markup Language, de modo a possibilitar o envio de dados e informações dos atos executados para centrais de serviços eletrônicos compartilhados e órgãos de controle. Quarta, contratação de sistema, aplicativo ou programa de gerenciamento eletrônico de documentos, GED, para a organização e indexação dos documentos nato digitais ou digitalizados utilizados na lavratura ou escrituração dos atos notariais e registrais. V. Implantação de estrutura de armazenamento dos arquivos eletrônicos e bancos de dados da serventia, com cópias de segurança redundantes em backup, armazenados em nuvem, cloud. Computing, contratados com empresa de tecnologia de reconhecida experiência e competência técnica, sediadas preferencialmente em território nacional, e com protocolos e certificados de qualidade reconhecidos. 1 graus. Na implantação dos livros digitais, devem ser observados e atendidos todos os requisitos relacionados com a estrutura mínima dos equipamentos de informática, hardware e de segurança e integridade necessários ao processamento dos dados e à geração de arquivos eletrônicos, do modo como regulado pelo provimento CNJ número 74 de 2018 e suas alterações posteriores. 2 graus. Os livros digitais serão escriturados, lavrados e seus traslados ou registros circularão e produzirão efeitos jurídicos em arquivo, suporte ou mídia exclusivamente eletrônica, sem necessidade de emissão de documento impresso em papel. Art. 84. Os livros digitais, quando utilizados e implantados para a escrituração dos atos notariais e de registro, deverão ser gerados na ordem crescente e identificados pelo acréscimo do código e designativo de ato eletrônico, após a nomenclatura aplicada ao tipo ou espécie. 1 graus. O primeiro livro digital implantado na serventia deverá ser cadastrado com o código XE, seguido da letra ou abreviatura relacionada a cada serviço notarial ou registral, conforme os exemplos abaixo.
A. Registro Civil de Pessoas Naturais, Nascimento, livro AE 001, Casamento, BE 001, Óbito, CE 001, B. Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Atos de Sociedades e Associações, livro AE 001. C. Registro de Títulos e Documentos, Protocolo, livro AE 001, Trasladação de Títulos e Documentos, livro BE 001, o D. É Tabelionato de Notas, Escrituras, livro EA 001, o Procurações, livro PE 001, Testamentos, livro TE 001 e Tabelionato de Protesto, Protocolo E 001, o Registro de Protesto EA 001, MEF, Registro de Imóveis, Protocolo, livro 1 e 001, Registro Geral, livro 2 e 001, Registro Auxiliar, livro 3 e 001. 2 graus a criação ou implantação do livro digital, com numeração e codificação próprias, nos termos dos critérios exemplificados pelo parágrafo antecedente. Não deve interferir ou alterar a numeração dos livros físicos existentes na serventia. 3 graus os livros digitais não precisam ser impressos ou materializados para que assim integrem o acervo notarial ou registral da serventia, devendo ser reconhecidos como válidos e eficazes no formato digital ou eletrônico, para todos os efeitos legais. 4 graus adotando forma exclusivamente eletrônica, sem materialização, fica dispensada a encadernação dos livros digitais. Art. 85. Somente podem ser considerados como livros digitais, para fins de produção dos efeitos notariais e registrais pretendidos, os atos que forem protocolados, prenotados, escriturados ou lavrados nos termos regulados pela Lei nº 14.382/2022, nos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, em especial dos provimentos 89/2019, 94/2020, 95/2020, 100, 2021-09, 2020 e suas alterações posteriores, e neste Código de Normas. Parágrafo único. Os registros de atos realizados através de plataformas eletrônicas privadas a exemplo de blockchain ou de assinatura de documentos sem certificado digital, como DocuSign e similares, não serão reputados como válidos para a produção ou geração de direitos pessoais ou reais perante as serventias extrajudiciais, ficando a eficácia jurídica desses atos condicionada, em qualquer hipótese, ao cumprimento das normas legais incidentes. Seção 4ª. Da digitalização dos processos e documentos. Art. 86. Os serviços notariais e de registro devem observar, na recepção dos documentos físicos e eletrônicos, as normas técnicas e os requisitos para digitalização de documentos públicos ou privados, conforme assim previsto no artigo 2º da Lei nº 12.682/2012, no artigo 3º, inciso X da Lei nº 13.874/2019 e no Decreto Federal nº 10.278/2020, para estabelecer a técnica e os requisitos para digitalização ou desmaterialização de documentos, de modo que estes produzam os mesmos efeitos probatórios dos documentos originais. Parágrafo único. Os livros e arquivos notariais e registrais previstos neste Código de Normas podem ser mantidos digitalizados e gravados eletronicamente, salvo quando exigida a manutenção ou arquivamento da via original em papel. Art. 87. No procedimento de digitalização dos documentos deverão ser obrigatoriamente observadas as seguintes etapas. E os documentos necessários à prática dos atos notariais e registrais, bem como os decorrentes desses atos, devem ser digitalizados em scanner óptico, pelos processos técnicos disponíveis, observados os seguintes requisitos mínimos: A. Monocromático, B. Dimensão original do documento, C. Resolução de 300 dpi e D. Recurso de OCR, reconhecimento óptico de caracteres, para permitir a busca numérica ou textual. Segunda. Os arquivos serão digitalizados no formato PDF para textos e documentos escritos, em JPEG, JPG ou TIFF para imagens e fotografias. Terceira. A indexação dos arquivos contendo os documentos digitalizados será feita através de Programa de Gerenciamento Eletrônico de Documento, GED, com referência para busca com base no número do protocolo do processo e dos números do CPF ou CNPJ das partes. Quarta, todos os dados deverão ser arquivados de forma segura, mediante sistema de busca, e que garanta a preservação e a integridade dos dados, devendo o arquivo redundante, backup, ser gravado, pelo menos, em uma mídia segura, CD ou DVD, ou em uma unidade externa, por disco rígido removível e em nuvem, cloud computing, de acordo com os requisitos estabelecidos pelo provimento CNJ número 74/2018, v. Nos processos novos, no ato do protocolo, os documentos em papel apresentados para lavratura dos atos notariais e registrais, após digitalizados, deverão ser devolvidos para as partes. 1 graus a digitalização de processos encerrados poderá ser promovida pelo notário ou registrador até a conversão integral do acervo físico em papel para documento digital, independentemente de prévia autorização da Corregedoria Geral da Justiça, que deverá ser comunicada da conclusão do processo de digitalização. 2 graus depois de digitalizados e se não forem devolvidos às partes, os documentos arquivados em meio físico deverão ser inutilizados por processo de trituração ou fragmentação de papel, resguardados e preservados o interesse histórico e o sigilo, ressalvando-se os livros e os documentos para os quais seja determinada a manutenção do original em papel, os quais ficarão arquivados permanentemente na serventia. Art. 88. Quando não sejam enviados, preferencialmente, através das plataformas eletrônicas homologadas pelo Conselho Nacional de Justiça, os documentos podem ser apresentados e entregues pelas partes para a realização dos atos notariais e registrais em arquivos eletrônicos previamente digitalizados. E pessoalmente na serventia, em dispositivo de armazenamento portátil, cartão de memória ou pendrive, ou através de envio por e-mail ou aplicativo de mensagens, WhatsApp ou Telegram, com protocolo de recebimento do documento digitalizado. Parágrafo único. Os documentos enviados em mídias digitais ou por outro meio eletrônico, após a verificação ou varredura para constatar a inexistência de vírus, deverão ser convertidos para as especificações constantes do artigo anterior. Capítulo 6º. Da segurança da informação e proteção dos dados nos serviços notariais e registrais. Seção I. Das disposições gerais. Art. 89.
Os serviços notariais e de registro deverão adotar políticas de segurança de informação com relação à confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade e a mecanismos preventivos de controle físico e lógico, que garantam a segurança das informações e dados pessoais mesmo após o término de seu tratamento. 1. Graus. A política de segurança da informação a ser implementada pelos serviços de notas e de registro deverão prever, entre outros aspectos, possuir obrigatoriamente, conforme preceitua o artigo 7º, 1, o inventário de dados, atualizado pela serventia ou por uma empresa contratada, artigo 5º, ambos do provimento número 134 de 2022 do CNJ, para fins de fiscalização da Corregedoria Geral da Justiça ou órgãos que se façam necessários, que contemplam medidas de segurança técnicas e organizacionais, incluindo a definição de papéis e responsabilidades, segundo a previsão de adoção de mecanismos de segurança, desde a concepção de novos serviços. Security by Design, artigo 46, 1º, da LGPD, terceiro é plano de resposta a incidentes, com previsão de comunicação, pelos responsáveis por serventias extrajudiciais, ao titular, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ao juiz corregedor permanente e à Corregedoria Geral da Justiça, no prazo máximo de 48 horas úteis, contados a partir do seu conhecimento, de incidente que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados, com esclarecimento da natureza do incidente e das medidas adotadas para a apuração das suas causas e a mitigação de novos riscos e dos impactos. 4. Plano de continuidade de negócios que preveja ocorrências nocivas ao regular funcionamento dos serviços, v. Atendimento a normas de interoperabilidade, legibilidade e recuperação a longo prazo na prática dos atos e comunicações eletrônicas. 6. Avaliação dos sistemas e bancos de dados em que houver tratamento de dados pessoais e ou tratamento de dados sensíveis, submetendo tais resultados à ciência do encarregado pelo tratamento de dados pessoais da serventia. 7. Avaliação da segurança de integrações de sistemas. 8. Análise da segurança das hipóteses de compartilhamento de dados pessoais com terceiros. A realização de treinamentos. 2 graus. Em caso de constatação de fraude em qualquer livro ou documentos do acervo cartorário ou de registro, físico ou digital, o Corregedor-Geral da Justiça poderá determinar sua apreensão cautelar, dando a devida publicidade, para salvaguardar terceiros de boa-fé, sem prejuízo do imediato afastamento do delegatário responsável e da manutenção dos serviços. Encerrada a apuração dos fatos, com as devidas anotações das irregularidades em livro próprio, o documento será restituído à serventia. Art. 90. Todos os livros utilizados pelas serventias notariais e registrais deverão ser escriturados, obrigatoriamente, por meio eletrônico ou digital, aptos para assinatura das partes, seus procuradores e pelos delegatários e prepostos através de certificado digital, sendo vedada a lavratura ou registro de atos em livros manuais, manuscritos, mecânicos ou datilografados. Art. 91. Os sistemas, programas ou aplicativos de informática, software, utilizados e contratados na serventia são de livre escolha do delegatário e não dependem de autorização prévia ou especial da Corregedoria Geral da Justiça, devendo ser observados os requisitos e padrões tecnológicos e de segurança definidos pelo provimento número 74 de 2018 do Conselho Nacional de Justiça e alterações posteriores. Parágrafo único. O titular deve comunicar à Corregedoria Geral da Justiça, quando da implantação do sistema de informática, enviando cópia do respectivo contrato pelo malote digital. E menos a identificação do sistema, programa ou software contratado, com a descrição detalhada dos seus aplicativos, recursos e capacidade de armazenamento. Segunda, o nome da empresa ou profissional técnico contratado para o fornecimento, assistência técnica e desenvolvimento do sistema. Art. 92. Os bancos de dados eletrônicos e os registros informatizados integram o acervo público do serviço notarial ou registral para todos os fins e efeitos de direito, sendo equiparados a qualquer tempo, aos livros, fichas e demais documentos físicos de registro previstos na Lei nº 6.015/1973, na Lei nº 8.935/1994 e neste Código de Normas. Art. 93. A Corregedoria Geral da Justiça acompanhará, em caráter permanente, a informatização dos cartórios, os resultados obtidos, a avaliação do nível de eficiência e de segurança no tratamento dos dados pessoais, podendo ter acesso, por cópia eletrônica ou diretamente, através do módulo de correição online, aos registros e dados armazenados nos arquivos da serventia e ao log dos atos realizados e seus respectivos autores. 1 graus. O tabelião ou registrador responsável pelo serviço comunicará à Corregedoria Geral da Justiça, sempre que solicitado, a respeito dos procedimentos, dados e senhas necessárias para o acesso ao servidor principal e aos programas de informática instalados no cartório, de modo a viabilizar o efetivo controle e auditoria do sistema, inclusive por conexão remota. 2 graus. Os dados e registros constantes dos arquivos informatizados da serventia, em toda e qualquer hipótese, ficarão sujeitos e equiparados ao mesmo caráter de publicidade aplicável aos livros obrigatórios, respeitados os princípios e normas de proteção dos dados pessoais da LGPD para seu acesso por terceiros. Seção 2ª. Das definições e conceitos. Art. 94. Para fins da aplicação deste Código de Normas e demais disposições legais e regulamentares, quando aos atos eletrônicos ou digitais, considera-se e a assinatura digital, resumo matemático computacionalmente calculado a partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, com certificado da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, segunda a assinatura eletrônica notarizada, qualquer forma de verificação de autoria, integridade e autenticidade de um documento eletrônico realizada por um notário, através da plataforma do e-notariado, atribuindo fé pública. Terceira, ato notarial eletrônico, conjunto de metadados, gravações de declarações de anuência das partes por videoconferência notarial e documento eletrônico, dotado da mesma fé pública do ato notarial físico ou presencial. Quarta, biometria, dado ou conjunto de informações biológicas de uma pessoa, que possibilita ao tabelião confirmar a identidade e a sua presença em ato notarial ou autenticação em ato particular. V. Certidão eletrônica ou digital. Modalidade de certidão gerada unicamente sob forma de documento eletrônico de longa duração, expedida em formato eletrônico, PDF-A, e assinada
pelo tabelião ou registrador com certificado digital da ICP Brasil. Sexta, certificado digital notarizado, identidade digital de uma pessoa física ou jurídica, identificada presencialmente por um notário a quem se atribui fé pública. Sétima, cliente do serviço notarial ou registral. Todo usuário que comparecer perante um notário ou oficial de registro como parte direta ou indiretamente interessada em um ato, ainda que por meio de representantes. Oitava, é cópia de segurança, estrutura de arquivamento redundante, backup, dos bancos de dados armazenados na serventia, de modo a garantir a segurança, a integridade e a inviolabilidade de seu conteúdo, que deve ser feita diariamente, em intervalos não superiores a 24 horas. Nona, digitalização ou desmaterialização, processo de reprodução ou conversão de fato, ato, documento, negócio ou coisa, produzidos ou representados originalmente em meio não digital, para o formato digital, x, documento digital, qualquer documento produzido em meio digital. X, documento digitalizado, reprodução digital de documento originalmente em papel ou outro. Meio físico, 12, documento eletrônico, qualquer arquivo em formato digital que ofereça prova ou informação sobre um ato, fato ou negócio, emitido na forma que lhe for própria, inclusive aquele cuja autoria seja verificável pela internet. 13, documento físico, qualquer peça escrita ou impressa em qualquer suporte que ofereça prova ou informação sobre um ato, fato ou negócio, assinada ou não, e emitida na forma que lhe for própria. 14, é notariado, plataforma oficial de serviços eletrônicos, compartilhados do Colégio Notarial do Brasil para a execução de atos notariais. 15, é protocolo, serviço que pode ser utilizado por qualquer pessoa física ou jurídica, tabeliães de notas, instituições financeiras e advogados, para apresentação de títulos eletrônicos para registro ou averbação nos cartórios de registro de imóveis através da plataforma e registradores. 16, é registradores, plataforma oficial do serviço de atendimento eletrônico compartilhado. SAEC, para execução dos atos dos cartórios de registro de imóveis. 17, escritura eletrônica, escritura editada e lavrada em programa informatizado específico em arquivo, PDF-A, assinada pelas partes e pelo notário com certificado digital ICP Brasil. 18, escritura híbrida, escritura editada e lavrada em programa informatizado específico, com impressão física em papel, em que algumas das partes assinam manualmente e outras partes assinam com certificado digital. 19, materialização ou papelização, processo de reprodução ou conversão de fato, ato, documento, negócio ou coisa, produzidos ou representados originalmente em meio digital, para o formato em papel. 20, é meio eletrônico, ambiente de armazenamento ou tráfego de documentos, arquivos e informações digitais. 21, plataforma de serviços eletrônicos compartilhados, estrutura de acesso via web service disponível nas diversas modalidades de cartórios para solicitação e acompanhamento da execução de atos notariais ou registrais. XXI, a procuração digital, procuração editada e lavrada em programa informatizado específico em arquivo, PDF-A, assinada pelo outorgante com certificado digital ou notarizado e pelo notário com certificado digital ICP Brasil. XI, registro eletrônico, recepção, protocolo, processamento e escrituração de ato ou título digital ou nato digital em sistema informatizado e assinado pelo registrador com certificado ICP Brasil. XIL, título eletrônico, qualquer documento público ou particular enviado em arquivo ou mídia digital, no formato PDF-A ou estruturado em XML, necessário à realização de um ato notarial ou registral. XXV, título digitalizado, o documento público ou particular originário de documento físico, digitalizado em equipamento de leitura ótica, de acordo com os requisitos técnicos do decreto número 10.278/2020, XXVI, título nativamente digital ou nato digital, o documento público ou particular gerado eletronicamente em arquivo PDF, aí assinado com certificado digital ICP Brasil pelas partes e pelo titular da serventia ou seus prepostos. XVI, transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação, mediante uso dos serviços de internet, para a prestação dos atos notariais e registrais. XVI, traslado digital, reprodução do ato notarial, gerado exclusivamente em arquivo eletrônico, PDF-A, subscrito e assinado pelo tabelião com certificado ICP Brasil e CHICS, usuários externos. Todos os usuários, incluídas partes, membros do Poder Judiciário, autoridades, órgãos governamentais e empresariais, com acesso às plataformas ou que demandem a execução de atos notariais ou registrais. XXX, usuários internos, tabeliães de notas, oficiais de registro, substitutos, interinos, interventores, escreventes e prepostos com acesso às funcionalidades internas dos sistemas de processamento em meio eletrônico, XXX e videoconferência notarial. Ato realizado pelo notário para verificação da livre manifestação da vontade das partes em relação ao ato notarial lavrado eletronicamente. XXI Web Service. São funções de softwares operadas diretamente na internet, que apresentam arquitetura que permite a comunicação entre aplicativos e a integração de sistemas diferentes, enviando e recebendo dados, utilizando, principalmente, a transferência de arquivos no formato XML. Extensible Markup Language. Seção 3ª. Dos programas de informática. Art. 95. A prestação dos serviços notariais e de registro deverá ser realizada mediante a utilização de sistemas, programas ou aplicativos de informática, softwares, apropriados para a execução das atividades notariais ou de registro, desenvolvidos por empresas especializadas de tecnologia da informação. Parágrafo único. Não serão reconhecidos como aplicativos específicos os programas utilizados para funções genéricas ou de uso comum, amador ou doméstico, como editores de texto, planilhas de cálculo ou de armazenamento de informações. Art. 96. De acordo com a competência legalmente atribuída a cada serventia extrajudicial, os sistemas de edição e escrituração dos atos notariais e registrais deverão ser desenvolvidos em programas ou aplicativos de informática, softwares, específicos para cada uma das seguintes atividades. I. Tabelionato de notas. Segunda, tabelionato de protesto. Terceira, registro civil de pessoas naturais. Quarta, registro civil de pessoas jurídicas. V. Registro de títulos e documentos. Sexta, registro de imóveis. Art. 97.
Todos os componentes de software utilizados pela serventia deverão estar devidamente licenciados para uso comercial, admitindo-se os de código aberto ou os de livre distribuição, do modo como autorizado pelo artigo 6º, parágrafo único, do provimento CNJ número 74 de 2018. Art. 98. Os programas de informática dos tabelionatos de notas deverão conter módulos, rotinas e procedimentos para a execução das funções de sua competência legal, especialmente para fins de lavratura de escrituras e testamentos públicos. Segunda, lavratura de procurações e subestabelecimentos. Terceira, lavratura de atas notariais. Quarta, reconhecimento de firmas e sinais públicos. V, emissão de certidões ou traslados dos atos lavrados. Sexta, digitalização e autenticação de documentos físicos e eletrônicos. Art. 99. Os programas de informática dos tabelionatos de protesto deverão conter rotinas e procedimentos para os registros das funções de sua competência legal, especialmente para fins de a recepção dos títulos em sistema eletrônico. Segunda, protocolo dos títulos apresentados a protesto. Terceira, emissão das intimações de protesto. Quarta, registro dos títulos protestados. V, emissão de certidões dos protestos lavrados. Sexta, cancelamento de protestos. Art. 100. Os programas de informática dos cartórios de registro civil de pessoas naturais deverão conter rotinas e procedimentos para os registros das funções de sua competência legal, especialmente para fins de registro e emissão de certidões de nascimento. Segunda, registro e emissão de certidões de casamento. Terceira, registro e emissão de certidões de óbito. Quarta, registro de atos de emancipação. V, registro de interdições e tutelas. Sexta, indicador pessoal. Sétima, averbação e emissão das certidões de atos lavrados. Oitava, em registro dos atos do livro. Art. 101. Os programas de informática dos cartórios de registro civil das pessoas jurídicas e de títulos e documentos deverão conter rotinas e procedimentos para os registros das funções de sua competência legal, especialmente para fins de atos e contratos de constituição de pessoas jurídicas como sociedade simples. Segunda, atos e registros de jornais, gráficas e empresas editoras. Terceira, transcrição dos instrumentos particulares. Quarta, calção de títulos de crédito. V, registro de instrumentos particulares. Art. 102. Os programas de informática dos cartórios de registro de imóveis deverão conter módulos, rotinas e procedimentos para os registros das funções de sua competência legal, especialmente para fins de protocolo dos títulos apresentados a registro. Segunda, matrícula dos imóveis no registro geral. Terceira, títulos do registro auxiliar. Quarta, indicador real, V, indicador pessoal. Sexta, emissão das certidões dos registros e averbações nas matrículas. Sétima, controle de exigências e procedimentos de suscitação de dúvida. Art. 103. O sistema e os programas de informática adotados na serventia deverão, necessariamente, possibilitar a busca pelo nome completo, prenome, nome de família das partes, pelo número de inscrição no cadastro das pessoas físicas, CPF, ou jurídicas, CNPJ, e, quando disponível, pelo número do registro geral, RG, da cédula de identidade, entre outros dados, visando a facilitar a busca, acesso, emissão de certidões e a controle dos atos pela Corregedoria Geral da Justiça. Seção 4ª. Dos padrões de tecnologia e segurança. Art. 104. As serventias extrajudiciais devem atender aos padrões mínimos de tecnologia da informação, de modo a garantir a segurança, integridade e disponibilidade de dados e assim manter a continuidade das operações dos serviços notariais e registrais, reduzindo, ao máximo, os riscos de interrupção, por queda de energia, falhas de programação, acidente ou invasão telemática. Parágrafo único. Os padrões mínimos de tecnologia e de segurança são aqueles definidos no provimento CNJ número 74 de 2018 da Corregedoria de Justiça do Conselho Nacional de Justiça, atualizados pelo Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação dos Serviços Extrajudiciais, COGETISE. Art. 105. De acordo com o porte das serventias extrajudiciais, estas foram classificadas e divididas, segundo o critério determinado pelo artigo 6º e anexo do provimento CNJ número 74 de 2018, nas seguintes classes. Classe 1, serventias de pequeno porte, com receita de emolumentos de até R$100.000 por semestre. Segunda classe 2, médias serventias, com receita de emolumentos superior a R$100.000, até R$500.000 por semestre. Terceira classe 3, grandes serventias, com receita de emolumentos acima de R$500.000 por semestre. 1 graus constituem requisitos mínimos e comuns de tecnologia da informação e segurança, que devem ser atendidas por todas as serventias extrajudiciais, independentemente da especialidade, do porte ou da classe. A. Energia estável na rede elétrica, com aterramento conforme norma ABNT-NBR 717. B. Caixa postal com endereço eletrônico, e-mail, para acesso ao malote digital. C. Sala do Centro de Processamento de Dados, CPD, isolada por parede de alvenaria ou divisória, dotada de refrigeração. Porta com fechadura e acesso restrito aos funcionários da área de tecnologia da informação. D. Unidade de alimentação ininterrupta de energia, no break, compatível com os servidores instalados, de pelo menos 30 minutos, e dispositivo de armazenamento do sistema e arquivos, sotorage, em mídia física, hard disk, HD, no servidor do cartório ou externo. F. Cópia de segurança dos arquivos duplicados ou redundantes, backup, em nuvem na internet, cloud computing. G. Servidor com sistema de disponibilidade que permita a recuperação dos arquivos e a retomada do atendimento em até 15 minutos após eventual pane do servidor principal. H. Impressoras e scanners multifuncionais. I. Rede lógica com cabeamento e switch para conexão dos equipamentos internos. J. Roteador para controlar conexões entre computadores internos e externos. L. Softwares licenciados para uso comercial. M. Software antivírus e proteção contra sequestro de dados. Ransomware. N. Programa de firewall para proteção do servidor contra acessos não autorizados. U. Servidor proxy, necessário para a conexão das estações do cartório diretamente à internet. P. Banco de dados estruturado para a gestão dos registros do sistema, em programa MySQL.
2 graus. Os cartórios de pequeno porte, classe 1, devem atender, além dos requisitos gerais, aos seguintes padrões básicos exigíveis de tecnologia e segurança na sua estrutura de informática. A. Acesso à internet com link de 2 megabits. B. Suporte técnico, com 2 funcionários capacitados na operação do sistema e cópias de segurança, ou contratação de empresa especializada prestadora de serviço, com disponibilidade mínima de 2 técnicos. 3 graus. Os cartórios de médio porte, classe 2, devem atender, além dos requisitos gerais, aos seguintes padrões básicos de tecnologia e segurança na sua estrutura de informática. A. Acesso à internet com link de 4 megabits. B. Suporte técnico, com 2 funcionários capacitados na operação do sistema e cópias de segurança, ou contratação de empresa especializada prestadora de serviço, com disponibilidade mínima de 2 técnicos. 4 graus. Os cartórios de grande porte, classe 3, além de atender aos requisitos gerais, devem dispor de padrões avançados de tecnologia e segurança na sua estrutura de informática, como os seguintes. A. Acesso à internet com link de 10 megabits. B. Suporte técnico, com 3 funcionários capacitados na operação do sistema e cópias de segurança, ou contratação de empresa especializada prestadora de serviço, com disponibilidade mínima de 3 técnicos. Art. 106. Para a segurança e conservação rigorosa dos registros armazenados nos bancos de dados da serventia extrajudicial, esta deverá manter sistema permanente de salvamento ou backup dos arquivos dos atos, documentos e informações dos sistemas do cartório, devendo ser atendidos os requisitos e procedimentos de segurança regulados no provimento CNJ número 74 de 2018 e suas alterações posteriores. 1 graus. A gravação de cópia de segurança ou backup dos registros dos bancos de dados e de imagens deve ocorrer através de cópias diárias, em intervalos não superiores a 24 horas. 2 graus. A cópia de segurança, backup, deverá ser gravada, diariamente, no disco rígido de servidor redundante ou espelho do cartório. 3 graus. A segunda cópia do arquivo redundante, backup, deverá ser gravada, de modo remoto, fora da sede da serventia, com armazenamento em nuvem, cloud computing, em data center localizado no país ou no exterior, que cumpra os requisitos básicos de segurança, disponibilidade e conectividade. 4 graus. A terceira cópia de segurança deverá ser gravada, também diariamente, em hard disk, HD, externo, pendrive ou outra mídia de segurança, e ficará armazenada em local seguro, fora da sede do cartório, observada a segurança física e lógica necessária. 5 graus. O tabelião, registrador ou responsável, deverá informar a Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial o nome da empresa e a localização física do data center contratado para o armazenamento da cópia de segurança em nuvem e o endereço de rede, endereço lógico IP, e suas eventuais alterações. 6 graus. Os meios de armazenamento utilizados para todos os dados e componentes de informação relativos aos livros e atos eletrônicos deverão contar com recursos de tolerância a falhas, que permitam a recuperação dos atos praticados a partir das últimas cópias de segurança até pelo menos 30 minutos antes da ocorrência de evento que comprometa a base de dados e informações associadas. Seção V. Dos serviços notariais e registrais eletrônicos. Art. 107. Os serviços notariais e registrais no Estado de Pernambuco devem ser prestados, preferencialmente, através de atendimento remoto das partes, processados em programas de informática especializados e formalizados em documentos e arquivos eletrônicos. 1 graus. O documento eletrônico gerado e assinado pelos notários e registradores, com certificado digital emitido pela ICP Brasil, caracterizado pelos requisitos de segurança inerentes à criptografia de chave assimétrica, presume-se autêntico, produz os mesmos efeitos jurídicos da assinatura manuscrita e dos atos físicos presenciais, e é dotado de idêntica fé pública, fazendo prova plena, a ele também se aplicando o disposto no artigo 215 do Código Civil. 2 graus. A assinatura posta em documento notarial ou registral com certificado digital não pode ser negada ou repudiada pelo titular do certificado, inclusive nos atos de declaração de vontade pelas partes signatárias de atos notariais ou de títulos ou documentos apresentados para registro. 3 graus. O disposto no presente artigo não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP Brasil, desde que admitido como válido ou aceito pelas partes, sendo plenamente legítimas e autênticas as declarações de vontade em atos privados assinados com certificado digital notarizado, como assim previsto no artigo 9º do provimento CNJ número 100 de 2020. Art. 108. A utilização de sistemas e recursos digitais, via internet, web service, aplicativos ou em dispositivos de acesso interno ou intranet, na execução dos serviços notariais e registrais, deverá atender, em toda e qualquer hipótese, as mesmas exigências de qualificação e identificação das partes, de conferência dos documentos digitalizados, de emissão dos códigos dos selos digitais de autenticidade e de cálculo dos emolumentos previstos na legislação para os atos realizados por meio físico. 1 graus. Na identificação e qualificação das partes, nos atos eletrônicos, deverão ser observados, regra geral, os seguintes procedimentos. A. Nos atos de registro público, não sendo necessária a expressa declaração de vontade da parte para a validade do ato, mas recepcionado como requerimento escrito, o documento eletrônico poderá ser instruído e processado mediante assinatura do interessado com certificado digital da ICP Brasil. B. Nos atos notariais, sendo imprescindível a declaração de vontade da parte para a validade do ato, como assim ocorre na lavratura de escrituras, procurações e testamentos, além da assinatura da parte com certificado digital da ICP Brasil ou emitido pelo e-notariado, deverá ser realizada, em seguida a aposição da assinatura eletrônica, videoconferência para a identificação segura da parte e gravação da expressa manifestação do consentimento com o conteúdo do ato, como previsto no artigo 9º, 3º, do provimento CNJ número 100 de 2020.
2 graus será exigível para os atos do registro civil das pessoas naturais, com natureza declaratória, como de reconhecimento de paternidade ou para casamento, ainda que representado por procurador, além da manifestação de vontade da parte formalizada mediante assinatura do requerimento ou livro com certificado digital, a realização de videoconferência agendada pelo registrador, que ficará gravada em sistema seguro. 3 graus nos atos que dependam unicamente da recepção e análise de documentos, como ocorre no protesto de títulos de dívida e no registro civil de pessoas jurídicas e de títulos e documentos, realizados a partir da recepção de instrumentos particulares, será suficiente para a lavratura ou escrituração do ato requerimento assinado remotamente, pelo interessado, com certificado digital da ICP Brasil. 4 graus aplicam-se aos atos notariais e registrais realizados por meio eletrônico ou digital, no que couber, especialmente para fins de reconhecimento da validade e eficácia, de prova e de equiparação dos documentos eletrônicos aos documentos físicos. As disposições da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização dos processos judiciais. Art. 109. A identificação, o reconhecimento e a qualificação das partes e interessados, de forma remota, nos procedimentos preparatórios para a execução dos atos notariais e registrais, poderão ser feitas pela apresentação ou envio de documento com foto, eletrônico ou digitalizado, como cédula de identidade ou passaporte. Segunda, pela apresentação ou envio da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, digital ou via física digitalizada. Terceira, através de biometria facial ou digital, existentes em bases de dados públicas, como no Departamento Nacional de Trânsito, Denatran ou no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ou privadas, armazenadas na própria serventia ou em outros tabelionatos. Quarta, pela utilização de procedimentos de autenticação do titular a partir do envio de mensagens eletrônicas via SMS ou correio eletrônico, e-mail, com uso de token ou chaves randômicas, para confirmação de dados pessoais e de identificação, pelo conjunto de informações a que o tabelião ou registrador tiver acesso, em especial os cadastros de firmas depositados nas serventias notariais. Sexta, pela utilização de outros instrumentos seguros de certificação da identidade das partes interessados nos atos notariais ou registrais. 1 graus. A base de dados dos registros de firmas arquivadas nos cartórios de notas deverá ser disponibilizada, de modo que todo tabelião ou registrador, de qualquer das unidades da federação, a ela tenha acesso, para a obtenção das informações de identificação, bem como para transferência ou download dos documentos pessoais das partes, necessários à confirmação segura da identidade das pessoas físicas e dos representantes de pessoas jurídicas. 2 graus. Sempre que um tabelião ou registrador solicitar o compartilhamento de dados e documentos arquivados nos cadastros de registro de firmas, o titular do cartório de notas depositário deverá atender ao pedido, no prazo de 48 horas, enviando cópia digitalizada do cartão de assinatura e dos documentos via malote digital ou correio eletrônico, e-mail. 3 graus. A Corregedoria Auxiliar do Extrajudicial poderá ser acionada pela serventia solicitante do compartilhamento dos arquivos de registro de firma, na hipótese de demora ou problemas no envio dos cartões de autógrafo e documentos eletrônicos, inclusive quanto à nitidez na visualização dos documentos ou incompatibilidade entre programas ou arquivos digitais. 4 graus. Em caso de dúvida ou quando não existam informações seguras quanto à identificação das partes requerentes de atos notariais e registrais remotos nas bases de dados públicas ou privadas referidas neste artigo, ou em outras que possam ser acessadas, como da Receita Federal e das juntas comerciais, o tabelião ou registrador não deverá, por cautela, dar prosseguimento ao ato, comunicando a recusa ao solicitante, com fundamento no disposto neste artigo. 5 graus. Todos os requerimentos, solicitações e acessos para a realização de atos notariais ou registrais remotamente, em que exista dúvida quanto à identidade das partes, e cuja tramitação seja recusada por esse motivo, deverão ficar registrados e mantidos em arquivo, junto com os documentos apresentados, para transmissão à base de dados da Corregedoria Geral da Justiça de atos suspeitos ou sujeitos à análise crítica. Art. 110. Os atos notariais e registrais protocolados, celebrados e formalizados de modo remoto, devem ser processados, exclusivamente, através das plataformas ou centrais de serviços eletrônicos compartilhados, autorizadas a funcionar, homologadas e reguladas pelo Conselho Nacional de Justiça, abaixo indicadas. E sistema notariado, destinado à execução dos atos dos tabelionatos de notas, implantado e regulado pelo provimento CNJ número 100/2020. Segunda Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos, SEMPROT, regulada pelo provimento CNJ número 87/2019. Terceira Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais, CRC, regulada pelo provimento CNJ número 46/2015. Quarta Sistema de Registro Eletrônico de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, SRTDPJ, regulado pelo provimento CNJ número 48/2016. EV o Serviço de Atendimento Eletrônico Compartilhado, SAEC do Registro de Imóveis, regulado pelo provimento CNJ número 89/2019. 1 graus. As centrais eletrônicas de informações mantidas pelos tabelionatos de notas, protestos ou registros serão custeadas com recursos próprios, provenientes das consultas e serviços demandados pelas partes, observada a tabela de emolumentos para os atos físicos equivalentes. 2 graus. A entidade representativa de cada uma das especialidades notariais e de registro situada no estado de Pernambuco poderá implantar plataforma eletrônica de âmbito estadual para a prestação dos mesmos serviços remotos digitais, desde que a funcionalidade e tecnologia aplicada seja mais eficiente e menos onerosa do que as centrais ou plataformas de âmbito nacional. 3 graus. As serventias notariais e registrais, após o protocolo e cadastramento dos atos nas plataformas de prestação de serviços eletrônicos, poderão também encaminhar, alternativamente, a execução dos atos através de outros procedimentos ou programas de comunicação e transmissão de arquivos digitais, como correio eletrônico, e-mail, mensagens por SMS ou aplicativos WhatsApp ou Telegram, ou pelos canais das páginas do cartório na internet ou nas redes sociais. Art. 111. As páginas da internet, homepage, veiculadas na rede World Wide Web, www, pelo serviço notarial ou registral deverão atender às seguintes diretrizes.
E as informações e textos constantes das páginas deverão limitar-se ao conteúdo das atividades, serviços e atribuições da serventia ofertados ao público, nos termos das normas legais e regulamentares incidentes. Segunda, é vedada a oferta de serviços especiais ou que não integrem o elenco de suas atribuições legais. Terceira, a página não poderá conter expressões de cunho propagandístico ou que procurem atribuir à serventia qualidades ou vantagens diferenciadas de veracidade discutível. 1 graus. A serventia deverá comunicar, tão logo implantada na internet, o endereço de sua página web, homepage, à Corregedoria Geral da Justiça, que poderá disponibilizá-la em seu site oficial através de link. 2 graus. A página na internet deverá, preferencialmente, esclarecer o público quanto aos atos que são praticados pela serventia, devendo conter, dentre outras, informações relacionadas a e horário de funcionamento, endereço e telefones da serventia. Segunda, indicação da qualificação do titular e escreventes. Terceira, legislação aplicável aos serviços. Quarta, tabela de emolumentos. V, o serviço de busca de firmas registradas para serventias notariais. Sexta, emissão e envio de certidões via internet. Sétima, transferência eletrônica de arquivos. Oitava, endereço eletrônico, e-mail e de WhatsApp. Nona, site, telefones e endereço da Corregedoria Geral da Justiça para críticas, elogios ou reclamações. 3 graus. A Corregedoria Geral da Justiça examinará, regularmente, o conteúdo dos sites e páginas na internet, homepage, mantidas pelos cartórios, uma vez constatada qualquer irregularidade que configure conduta atentatória às instituições notariais ou de registro, ou que desatenda às normas técnicas ou legais. Determinará que sejam efetuadas as modificações necessárias, e se estas não forem procedidas no prazo de 30 dias, ordenará a desativação da página, sob pena de infração disciplinar. 4 graus. Os mesmos serviços e informações especificados neste artigo poderão ser disponibilizados para o público e usuários dos serviços através de aplicativos ou redes sociais. Seção 6ª. Da proteção de dados. Art. 112. A Lei nº 13.709/2018, LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, é aplicável aos serviços notariais e registrais. Parágrafo único. As normas dispostas no artigo 17 da Lei nº 6.015/1973 e no artigo 1º da Lei nº 8.935/1994 devem ser interpretadas de acordo com os fundamentos, princípios e regras de proteção dos dados pessoais constantes da Lei nº 13.709/2018 e do provimento número 134 de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, bem como das diretrizes, regulamentos, normas, orientações e procedimentos expedidos pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ANPD. Art. 113. O notário ou oficial de registro, bem como o interventor ou interino responsável, é considerado, para todos os efeitos legais, como controlador, assim definido no artigo 5º, inciso 6º, da Lei nº 13.709/2018, LGPD, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais no âmbito da serventia extrajudicial. Parágrafo único. Os administradores dos operadores nacionais de registros públicos e de centrais de serviços compartilhados são controladores para fins da legislação de proteção de dados pessoais. Art. 114. Na implementação dos procedimentos de tratamento de dados, o tabelião, registrador ou responsável pela serventia extrajudicial deverá adotar as seguintes providências e instrumentos de controle, do modo como regulamentado pelo provimento CNJ número 134 de 2022. E nomear encarregado pela proteção de dados, segunda, mapear as atividades de tratamento e elaborar anualmente o inventário de dados pessoais. Terceira, elaborar relatório de impacto sobre suas atividades, na medida em que o risco das atividades o faça necessário. Quarta, revisar e adequar todos os contratos que envolvam as atividades de tratamento de dados pessoais às normas de privacidade e proteção de dados, elaborando termos de tratamento de dados pessoais dos prepostos e das partes relacionadas com a prestação dos serviços notariais e registrais. Veio definir a política de segurança da informação e implementar as medidas de segurança técnicas e administrativas necessárias à proteção dos dados pessoais de acessos não autorizados. Sexta, definir e implementar política interna de privacidade e proteção de dados. Sétima, criar procedimentos internos eficazes, gratuitos e de fácil acesso para atendimento aos direitos dos titulares dos dados. Oitavas, zelar para que terceiros contratados estejam em conformidade com a LGPD, questionando sobre sua adequação e revisando cláusulas de contratação para que incluam previsões sobre proteção de dados pessoais e nona, capacitar os prepostos em programas regulares de treinamento. 1 graus para a implementação da política e medidas de tratamento dos dados. As serventias extrajudiciais foram classificadas pelo artigo 6º do provimento CNJ número 74 de 2018, de modo proporcional à capacidade financeira para aporte e custeio das ações técnicas e organizacionais, subdivididas em pequenas serventias, classe 1, médias serventias, classe 2 e grandes serventias, classe 3. 2 graus com relação à designação ou contratação do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Serventias classificadas como classe 1 e classe 2 poderão designar o encarregado de maneira conjunta ou compartilhada. 3 graus na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A. Serventias classes 1 e 2 poderão adotar modelo simplificado de relatório de impacto, conforme as orientações da Comissão de Proteção de Dados da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça, CPD-ECN e CNJ. B. Serventias classe 3 adotarão um modelo completo de relatório de impacto, conforme instruções metodológicas da CPD-ECN e CNJ. Art. 115. O titular da serventia deverá nomear, designar ou contratar o encarregado pelo tratamento dos dados pessoais, o qual terá por atribuição, dentre outras tarefas determinadas nos regulamentos pela ANPD e pela CPD-CN e CNJ. E aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Segunda, receber comunicações da autoridade nacional e adotar providências.
Terceira, e orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Quarta, elaborar e atualizar o mapeamento das atividades de proteção de dados e o inventário de dados pessoais. V, revisar os contratos e elaborar e manter atualizados os termos de tratamento de dados pessoais dos prepostos e das partes relacionadas com a prestação dos serviços notariais e registrais. Sexta, auxiliar o titular da serventia na elaboração do relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. Sétima, e monitorar o cumprimento das medidas de segurança, técnicas e administrativas necessárias à proteção dos dados pessoais contra acessos não autorizados e demais riscos. Oitava, elaborar o plano de treinamento dos colaboradores da serventia relacionado à política e medidas de proteção de dados pessoais, prestando apoio na sua organização e execução. 1 graus. A nomeação e contratação do encarregado de proteção de dados pessoais será de livre escolha do delegatário ou responsável, que com ele não se confunde, não podendo o tabelião ou registrador acumular essa atribuição, devendo ser designado pessoa apta e com qualificação para a função. 2 graus. A nomeação de encarregado poderá recair em a. Funcionário da própria serventia, ao qual será atribuída essa função. B. Prestador de serviço terceirizado, podendo ser pessoa física ou jurídica. C. Prestador de serviço contratado de modo compartilhado entre serventias das classes I e segunda. E D. Prestador de serviço subsidiado pelo órgão de classe. 3 graus. A nomeação do encarregado será formalizada mediante contrato escrito, em documento físico ou digital, de que participarão o controlador, na qualidade de responsável pela nomeação, e o contratado. 4 graus. A nomeação de encarregado não afasta o dever de atendimento pelo tabelião ou registrador, quando for demandado pelo titular dos dados pessoais. 5 graus. Um mesmo encarregado, pessoa física ou jurídica, pode ser contratado por serventias de qualquer classe, desde que demonstrável a inexistência de conflito na acumulação de funções e a manutenção da qualidade dos serviços prestados. Art. 116. Na emissão de certidões, o notário e o registrador deverão observar o conteúdo obrigatório estabelecido em legislação específica, adequado e proporcional à finalidade de comprovação de fato, ato ou relação jurídica. Parágrafo único. Compete ao titular da serventia, na emissão de certidões, avaliar a adequação, necessidade e proporcionalidade de particular conteúdo em relação à finalidade da certidão, quando este não for explicitamente exigido ou quando for apenas autorizado pela legislação específica. Art. 117. A emissão de certidões, em regra geral, exige a identificação do requerente, mas não depende de indicação da finalidade, ressalvadas as exigências e critérios determinados para cada especialidade pelo provimento CNJ número 134 de 2022 e por este Código de Normas. 1 graus. Pedidos de certidão, busca e informações apresentados em bloco, ainda que instruídos com a numeração dos atos a serem certificados, dependem de identificação do requerente e indicação da finalidade. 2 graus. Na hipótese do parágrafo anterior, caracterizada tentativa de tratamento de dados em desacordo com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, poderá o tabelião ou registrador recusar o fornecimento em nota fundamentada, que será encaminhada para conhecimento do corregedor auxiliar do extrajudicial. 3 graus. Também dependem de identificação do requerente e independem de indicação da finalidade, os pedidos de certidão de documentos arquivados na serventia, desde que haja previsão legal ou normativa específica de seu arquivamento. 4 graus. Pedidos de certidão de documentos arquivados em cartório para qual não haja previsão legal específica de expedição dependem de identificação do requerente e indicação da finalidade, aplicando-se, em caso de recusa, o disposto no segundo deste artigo. Art. 118. Na correição anual, deverá constar do plano de inspeção da Corregedoria Geral da Justiça a verificação da compatibilização das atividades e da prática pelas serventias extrajudiciais no tratamento dos dados pessoais em face das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, do provimento CNJ número 134 de 2022 e ao disposto neste Código de Normas.